Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jornada na Palavra. Eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero falar sobre a fonte de vida que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso dinheiro, nós colocamos a nossa confiança na nossa formação, nós colocamos a nossa confiança naquilo que às vezes o mundo pode nos oferecer, ou às vezes o nosso emprego pode nos oferecer, mas só existe vida em Jesus Cristo. Eu quero deixar claro para você, só existe vida em Jesus Cristo. E eu vou textualizar isso para você de uma forma que você vai entender de uma forma clara, objetiva e transparente. Jesus precisa te encontrar e você precisa ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos ser encontrados por Jesus todos os dias das nossas vidas. Mas o primeiro encontro, ele é marcante, porque é o ponto que nós entendemos que nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos alcançados. Mas eu quero te dizer, muitas pessoas estão procurando vidas em suas vaidades, às vezes em uma chácara, às vezes em uma piscina, às vezes na luxúria, que verdadeiramente nós podemos construir. Nós podemos construir ambientes de descanso, ambiente que vai nos dar prazer, né, de ter um momento de descanso, mas deixa eu falar algo. A vida eterna, a vida de Deus, só em Jesus Cristo nós encontramos. E eu quero te dar um texto, a Bíblia diz em João 4, a partir do verso 10. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Nós sabemos que Jesus passou por aquele caminho porque ele tinha intenção desse encontro com a mulher samaritana. Tinha outros caminhos mais comuns que o povo usava naquela época, tinha caminhos mais curtos, mas ele resolveu verdadeiramente passar por aquele caminho porque ele queria encontrar uma mulher samaritana. Nós sabemos que naquela época, estudando a Bíblia, o samaritano não se dava bem com os judeus, porque houve a divisão dos reinos, os judeus ficaram de um lado, os samaritanos ficaram de outro, e o povo samaritano casou com pessoas de outras regiões, com homens e mulheres de outras regiões, e eles se tornaram um povo mais místico que os judeus, e os judeus se tornou um pouco mais tradicional. Então os discípulos, os judeus da época, evitavam contato com o samaritano, evitavam conversar com o samaritano, cortava caminho do samaritano. Mas assim não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é diferente dos corações que o homem carrega. O coração de Deus é totalmente diferente dos nossos corações e Jesus resolve passar e encontrar com aquela mulher. Eu vou cortar um pouquinho aqui o texto, mas depois eu vou postar aí João 4, quase todo o capítulo para que você entenda. João 4, verso 10, Jesus replicou assim e disse a ela: se conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber. Tu lhe pediria e ele te daria água da vida. Veja só, esse termo água da vida, ele está falando da própria vida que ele carrega. Olha só, se conhecesse o dom de Deus. O que é o dom de Deus? O dom de Deus é a dádiva da vida de Deus compartilhada em nós através da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu, ele não somente nos perdoa, ele não somente nos salva, ele não somente vence o pecado, vence a maldição, vence a morte, mas ele nos dá o direito do acesso novamente ao Pai, que nós recebemos a vida, que é a vida de Deus no padrão de Jesus. Isso é algo muito importante. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Não é poder de Deus somente para salvar, para perdoar, para justificar a redenção. É poder de Deus para também nos transformar, para derramar a vida sobre nós, para fazer com que nós nos tornamos um novo ser. Então veja, só há vida em Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo, só há vida em Jesus Cristo. Você pode ter prazer momentâneo, mas a vida, o prazer da vida, o prazer de servir o Senhor, o prazer de alinhar o seu coração com Jesus, o prazer de alinhar o seu coração com os planos do céu, como diz a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, só acontece quando você recebe vida do próprio Cristo, do próprio Jesus. E nós encontramos Cristo através da palavra, através do Espírito nos convencer e você verdadeiramente aceitar o senhorio de Cristo. Quando você aceita o senhorio de Cristo, você não aceita somente Ele como seu Senhor, você aceita Ele sendo aquele que governa a sua vida, aquele que te alimenta, aquele que provém sobre você a vida, o dom, a dádiva que vem de Cristo. Isso é muito importante. Então veja só, ele falou de uma água, né? E aí isso é muito importante, porque ela vai com a sua sede buscar a água comum, mas em Jesus ela encontra a água da vida.
Irmãos, muitas vezes Jesus ele toca nos nossos corações para a gente ir para a igreja, para a gente ir no evangelismo, para a gente ir no momento onde está apregoando Jesus, apregoando o evangelho. Nós vamos com a nossa necessidade, mas o mais importante de sair de qualquer encontro, de qualquer comunhão de fé, é verdadeiramente receber a vida que Jesus tem proposta para mim e para você. E se você ainda não tem essa vida, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, procura se render a Jesus Cristo, procura se render à vida de Jesus Cristo, procura crer que Deus verdadeiramente entregou o seu filho passou para a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele verdadeiramente é o nosso Senhor e ele reina sobre todas as coisas. E quando você tem essa consciência de Jesus Cristo ao seu Senhor, ele começa a governar a sua vida. Veja, no verso 14 ele vai dizer assim, ó, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa palavra é uma palavra de discipulado. Veja só, primeiro Deus faz em você. Depois que Deus fez em você, se tornou um testemunho, se tornou uma transformação, tem vida nova, Deus faz de você uma fonte a jorrar. É muito importante nós entendermos isso, porque muitas vezes, precocemente, nós estamos errando em Deus. Deus não fez em mim e eu estou preocupado em entregar para alguém. E esse precoce, ele nos causa muitas dores, nos causa muitas perdas, nos causa muito desequilíbrio emocional, porque você vai fazer algo que você ainda não recebeu, que você ainda não tem uma consciência completa, que não foi transformado em você completamente. Então, isso é muito importante da gente entender. Mas veja, eu quero textualizar isso com você desde o Antigo Testamento. Olha, em Jeremias, capítulo 2, no verso 13, vai dizer assim, ó, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Veja só no verso 13. Deus está chamando ele de manancial. E ele está dizendo assim, ó, dois males o povo cometeu. Primeiro, eles abandonaram a mim, ou seja, eles distanciaram da minha presença. Eles não procuram a minha presença, eles não querem mais ter comunhão comigo. Não tendo comunhão com Deus, eles cavam cisterna, rotas. Mas essas cisternas, muitas vezes, elas rompiam. Eram águas que você cavava e ela saía aquela água mais suja, aquela água produzida pela profundidade de um buraco. E essa água, ela nem se compara à água que Deus pode nos dar. Então Deus, ele fala, ó, dois males o povo cometeu. A mim me deixaram o manancial de água viva. Ele está declarando. Se você queria um texto no Antigo Testamento, eu estou te provando aí. Deus é um manancial que nós precisamos. Somente em Deus que nós temos vida. E ele vai dizer assim, cavaram cisternas rotas que não retém água. Não retém água, meus irmãos. Aquilo que as nossas mãos produzem não retém aquilo que é verdadeiro. Não se compara à água que sai das nossas mãos, a água que nós podemos produzir através de um buraco, através de algo que nós produzimos, não se compara ao manancial. Então a primeira coisa, Deus vai dizer, me deixaram o meu povo. E agora eles cavaram para eles recurso próprio. Agora eles podem, através das próprias mãos, não depender mais de mim. Eles podem viver uma vida que eles não dependam da vida que verdadeiramente sai de mim, que eu tenho para oferecer. Só que Deus dá um alerta. Essas cisternas, elas vão romper. Essas cisternas, elas vão estourar. Elas são rotas de águas, mas elas não retêm água. Uma hora elas vão secar. Somente no manancial tem águas transparentes, águas limpas. Somente no manancial tem aquilo que é verdadeiro. Testifica desse texto lá em João 4, mas eu quero te dar um outro texto em João 15. Vai dizer assim que Jesus é a videira verdadeira. Mas ele vai dizer lá algo muito importante. Sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, que permanecem em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Então vamos lá. Nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos em Cristo.
Jesus está falando, ó, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, verdadeiramente vocês irão produzir muito fruto. Mas ele deixa um recado muito importante: sem mim nada podes fazer. Essa palavra é uma palavra de vida eterna, meu irmão. Se você entender que Jesus precisa fazer em você primeiro, que Jesus é a videira verdadeira e você é só um ramo que recebe, ele fala, ó, o meu pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira, o agricultor cuida de mim e os ramos recebem da minha natureza, os ramos recebem da videira verdadeira. Meus irmãos, nós só podemos fazer algo, nós só podemos ser produtivos em Deus se nós estivermos em Jesus Cristo. Mas isso também quer dizer outra coisa. Tudo fora do padrão de Jesus é obra humana. Entenda isso. Tudo fora do padrão de Jesus é obra humana. Tudo sem a obediência e a obediência de Cristo é obra humana, é obra das nossas mãos. Cuidado, que mesmo que você esteja fazendo para Jesus, mesmo que você esteja fazendo uma obra para Deus, o seu coração pode estar em desobediência. Por quê? Porque nós precisamos fazer segundo a natureza de Deus, segundo o desejo de Deus. Olha, se você estudar sobre a videira verdadeira, você vai perceber que a videira ela tem o poder de alimentar os ramos. E ela, os atributos do tronco, os atributos da raiz, o atributo da própria árvore, que mantém o seu fruto, que mantém o seu ramo, não é um fruto das nossas mãos que vai apontar para os princípios de Cristo. O que vai apontar para os princípios de Cristo é fazer na essência de Cristo. Aquilo que nós fazemos, mesmo com boa intenção, sem a essência de Cristo, não é considerável uma obra digna de louvor a Deus. Pode até uma obra, mas não é obra digna de louvor a Deus. Por quê? Porque todas as nossas obras, os nossos frutos, é um acontecimento automático de você estar na videira verdadeira. Estando na videira verdadeira, o fruto acontece automaticamente, porque você está na verdade de Cristo. E estando na verdade, na pessoa, na essência, na natureza de Cristo, o fruto, ele é digno desse estar presente na natureza correta, na intenção correta, com o coração correto. Então, mais do que nós fazermos, a primeira coisa é nós estarmos em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Eu quero te dar mais um texto, porque é muito importante nós falarmos sobre isso. Eu quero encerrar aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a escolha dos apóstolos, as escolhas dos discípulos. Marcos 3, verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto deles. Então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar. Primeira coisa, os 12 foi convocado para estar com ele. Gente, é tão importante isso que nós temos abandonado isso para mostrar às vezes que nós somos cristãos, para mostrar que nós carregamos um bom coração. Não, se nós não estivermos em Cristo, se nós não aprendermos com Ele, não podemos fazer nada. Tudo é obra das nossas próprias mãos. Tudo é obra de cisterna que nós abrimos. Tudo é obra manualmente de coisas. Mas aprenda, se você estiver em Deus, você se torna um homem e uma mulher que vai produzir obras dignas de louvor. Eu quero terminar em mais um texto que Deus traz ao meu coração, muito importante esse tema, e eu quero me aprofundar um pouco mais aqui na palavra de Deus. Veja o que diz no Salmo 1. Salmo 1. Já estou em outro texto para testificar que só a vida em Jesus Cristo, você só pode se tornar produtivo em Jesus Cristo. Diz assim, ó. Antes, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Então, pare um pouco de se preocupar, sabe, em mostrar às vezes uma obra para as pessoas, mostrar a obra para a sociedade, e esteja em Deus. A sua obra, ela será mostrada. Deus tem prazer, Deus não vai nos esconder se está glorificando o nome dele. Mas a primeira obra é em nós. Eu volto a dizer, somente Jesus pode nos dar
a vida eterna. E a vida que opera dentro de nós, somente Ele, porque Ele é a videira verdadeira e Ele sabe no tempo certo de gerar o fruto e o fruto digno de adoração ao nome santo de Jesus, ao nome de Deus. Deus seja louvado, muito obrigado, que você siga a nossa página, Deus te abençoe, dá um joinha aí, queremos liberar mais vídeos, expor para você a palavra de Deus. Deus abençoe.